Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nossa transmissão também está acontecendo pelo Facebook, então boa noite para quem também está em outra plataforma. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a Sheila Mara, que trabalha no Centro Irmã Sheila e ela vai falar sobre as potências da alma. Sheila, seja bem-vinda. Bom estar aqui com você, com todo mundo que está assistindo a gente. Muito Pessoal, obrigada, Bárbara. vou pedir para quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscrever, que é importante para a plataforma, e curtir esse vídeo. Agora, para a gente começar, vou fazer a prece inicial. Senhor Jesus, muito obrigada por esse encontro. Momentaneamente continua sendo à distância, mas que os nossos corações estão unidos. Que o Senhor e os amigos espirituais possam estar presentes nos lares de todos que estão aqui conosco. Que esse encontro seja muito proveitoso, que todos os ensinamentos aqui sejam aplicados no nosso dia a dia, num caminho para a nossa evolução. Muito obrigada e que assim seja. Sheila, com você. Obrigada, Bárbara. Eu quero agradecer ao carinho do convite, pessoal, e dizer assim que é uma alegria muito grande a gente encerrar a nossa sexta-feira juntos, nesse breve encontro, buscando mais energia, mais disposição, mais vibração boa da espiritualidade maior. Então, eu vou aproveitar as vibrações da prece feita pela Bárbara para continuar pedindo a Jesus que nos abençoe imensamente, que nós possamos todos receber neste momento um abraço muito carinhoso da espiritualidade amiga e recolher desse abraço a energia, da força, da coragem, da esperança, da perseverança, para que a gente possa caminhar firmes aqui na nossa jornada, nesses tempos tão desafiadores. Recebam também o meu abraço carinhoso, que toda energia que eu estou sentindo nesse momento, que é fruto dessa alegria, possa também chegar até vocês e envolver todos nesse mesmo abraço de carinho, nesse abraço de fraternidade. Então, nós vamos pensar hoje, dividir aqui algumas reflexões a respeito de uma fala que é atribuída a Jesus, mas que na verdade ele retoma. Então nós vamos contextualizar essa fala e a partir dela estabelecer alguns caminhos reflexivos. Mas para a gente poder abrir a nossa conversa, pessoal, eu me lembrei de um tema do escritor sergipano José Soares Cardoso. Nas palavras do Chico, esse escritor é o poeta de Jesus e de Maria. José Soares Cardoso nasceu em Sergipe, mas mudou-se muito cedo para São Paulo e foi um grande trabalhador do movimento espírita. Ele traz versos que vêm revestidos numa linguagem muito simples, mas embora a estrutura seja uma estrutura muito básica de construção, esses versos, eles vêm envolvidos numa reflexão muito profunda a respeito do Evangelho de Jesus. Então, retomando uma passagem muito conhecida, que é aquele episódio em que o barco de Simão Pedro se engrava ao mar da Galileia e foi tomado por uma tempestade. Então, aquele momento em que Jesus acalma a tempestade, José Soares Cardoso vai buscar esse momento de volta e vai contar essa história em verso. E aí, num dado momento, ele vai dizer, naquele instante em que Simão Pedro e os discípulos estavam todos amedrontados, na verdade, apavorados por conta da escuridão e da tempestade, e vendo Jesus dormindo no cantinho do barco, vão acordar o mestre. Então, José Soares Cardoso vai, na sua licença poética, buscar a fala de Jesus direcionada aos discípulos e transformar num poema. E aí, nesse texto do nosso poeta sergipano, ele vai dizer assim, colocando aí na percepção de Jesus: por que estáis, meus filhos, tão aflitos?
quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos teus. Também no vento, na tempestade, na borrasca, no céu, no mar, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Então, conforme a gente pode perceber, são versos muito simples, mas que vão falar da proteção, do amparo divino que nós temos em todos os instantes da nossa vida. E ele aí vai chamar a nossa atenção para dizer que na dificuldade, no testemunho, no desafio, nós encontramos ali também a presença de Deus. E nessa mesma linha de raciocínio, nós vamos encontrar o benfeitor espiritual Emmanuel no capítulo 6 do livro Ceifa de Luz, em que ele vai retomar uma reflexão de Paulo de Tarso, quando Paulo, em outras palavras, vai dizer assim, né, que cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. Então, Emmanuel vai construir uma reflexão dizendo, em ti próprio, a exemplo do poeta, né, José Soares Cardoso, colocando que a força está em nós. Então, Emmanuel vai dizer num dado instante assim, e eu sei, pessoal, que o ideal agora seria que todos acompanhassem um trechinho dessa fala de Emmanuel, que vai encerrar essa mensagem no capítulo 6, mas eu vou pedir a vocês licença para fazer aqui a leitura desse pequeno fragmento, é muito pequeno, e uma leitura atenta, cuidadosa, porque Emmanuel vai colocar para nós uma reflexão muito grave, no sentido de ser uma reflexão muito importante. Então, ele vai dizer para a gente assim, como aquele irmão mais velho, aquele irmão enérgico, mas ao mesmo tempo carinhoso. Ele vai dizer assim, seja qual for a dificuldade em que te vejas, olha a forma como ele abre, né, esse encerramento da página. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições e das perguntas sem remédio. Eu queria pedir licença a vocês para a gente parar aqui um pouquinho, né, antes de apresentar a fala toda, para fazer um recorte na expressão que Emmanuel utiliza, porque ele diz assim, abstente de carregar o fardo pesado das aflições. Mas o que me chamou muita atenção é o que vem agora, e das perguntas sem remédio. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando o que Emmanuel quer dizer com perguntas sem remédio. E como nós estamos distantes, a gente não consegue fazer assim uma interação, né? Pensar juntos, ouvir vocês um pouquinho a respeito do que a gente pode entender de perguntas sem remédio, nós vamos colocando aqui algumas possíveis respostas, né? Então, muitas vezes a gente entende pergunta sem remédio como sendo uma pergunta sem resposta. Então, talvez a primeira leitura que a gente faça seja essa, né? Pergunta sem remédio, pergunta sem resposta. Mas imediatamente um outro raciocínio vem, que é o seguinte, existe pergunta sem resposta? Ou existem respostas às quais nós não alcançamos? Ou existem respostas cujas causas nós ainda não conseguimos entender? Ou existem, na verdade, respostas que nós não suportamos enxergar? Então, Emmanuel, quando ele coloca perguntas sem remédio, na verdade, ele está nos convidando a recolocar o questionamento aí na nossa caminhada. Muitas vezes, o mais comum é que a gente pergunte, diante de uma situação conflituosa, de uma situação que nos dói, que traz sofrimento, muitas vezes a gente pergunta
Por quê? Então, a gente volta, né? Se volta para Deus, para Jesus, ou conversando com os benfeitores espirituais, e a gente pergunta assim, por quê? Por que comigo? Ontem, nós assistíamos a um documentário que tratava de determinado assunto e um dos entrevistados, relatando a sua dor, ele fez exatamente essa pergunta. Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Gente, essa pergunta, ela é uma pergunta que guarda uma intenção. Quando a gente questiona por que comigo, na verdade, o que a gente quer dizer, sem se dar conta, é podia acontecer com outra pessoa. Por que foi acontecer comigo e não com outra pessoa? Por que eu fui a escolhida no meio de tanta gente que caminha por aí, né? E aí, nesse sentido, Mano coloca para a gente que talvez, principalmente no tempo que passa, nós estejamos vivendo um momento em que a pergunta que mais vai trazer resposta para nós não seja, de repente, nesse momento, o porquê. Porque essa questão, ela remete à causa. E, às vezes, a gente não alcança a profundidade ou a complexidade dessa causa. Então, ele vai chamar nossa atenção para que a gente recoloque a pergunta, substituindo o porquê, talvez por para quê. Para quê denota finalidade. Quando a gente vive determinado desafio e se pergunta, né? Para que esse desafio na minha vida? A nossa reflexão, nosso nível de reflexão, ele vai para outro caminho. Ou ainda, né? Para onde, Deus? Para onde o Senhor quer me levar? O quer que eu chegue? Vivendo essa determinada situação. Então, ele vai dizer, né? Para que a gente recoloque as questões. E aí ele segue nessa página, né, esse capítulo 6, dizendo assim, ó. E aí vem um momento assim também de profunda reflexão da nossa parte. Penetra no silêncio da própria alma. Penetra no silêncio da própria alma. Pessoal, eu não sei para vocês, mas aqui a gente tem um problema. Penetrar no silêncio de nós mesmos não é uma tarefa simples. Porque quando Emmanuel coloca dessa maneira, na verdade, ele está fazendo um convite que é o convite do vir para dentro. Vir para dentro de nós. É esse movimento da gente para dentro da gente mesmo. E procurar ouvir nesse silêncio, que é difícil de a gente fazer. Eu me lembro aqui do escritor mineiro, né, de Boa Esperança, Rubem Alves, que num texto belíssimo, ele vai dizer assim, num dado momento, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Escutar é complicado e sutil. E aí, lá pelas tantas, ele vai arrematar o texto dizendo assim, não basta o silêncio fora, é preciso o silêncio dentro. É esse convite que Emmanuel está colocando para nós. Penetrar no silêncio dentro, no silêncio da alma. E aí, nós vamos descobrir coisas, finaliza Rubem Alves, que a gente sequer desconfiava que existiam dentro de nós. E segue Emmanuel, então, penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser. É muito interessante a gente analisar a escrita de Emmanuel, porque nenhuma palavra que esse benfeitor coloca no texto, ela veio ali, aleatoriamente. Ele poderia ter usado ouve os pensamentos que te nascem do próprio ser. Mas ele optou por, em vez de ouvir, ele optou por escutar. E qualquer dicionário, não precisa ser um dicionário de muita qualidade,
vai estabelecer uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é decodificar os sons, é usar o órgão do sentido, a audição, né? Mas escutar, dizem os dicionaristas, é ouvir com atenção, compreendendo. Então, quando Emmanuel diz escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser, é para que a gente ouça com atenção e nesse trabalho do vir para dentro, a gente comece a investigar de fato as causas de tudo aquilo que nos acontece. E aí ele arremata dizendo assim, se a gente fizer esse movimento de escuta, reconheceremos, diz o benfeitor espiritual, que a solução da vida surgirá de ti mesmo, surgirá de nós mesmos. E é esse movimento, pessoal, que eu gostaria de convidar todos para a gente fazer junto neste instante, essa reflexão de buscar o interior, para que a gente possa entender, inclusive, aquela fala de Jesus que eu disse que nós buscaríamos agora, né? A fala que Jesus retoma, que nós vamos buscar a partir de agora, nesse processo de escutar o silêncio interior, de vir para dentro e reconhecer que dentro de nós existe Deus, está Deus. Então, nós estamos nos referindo aqui a uma frase muito famosa, todos nós conhecemos, uma frase que Jesus diz que é a seguinte: vós sois deuses. Em que momento Jesus empregou essa expressão? Essa expressão que a gente comumente atribui a ele, é dele mesmo. Então, quando é que ela foi dita? Em que contexto ela foi dita? Então, para a gente entender, nós vamos buscar aí, vou convidar todo mundo para a gente voltar à época de Jesus, vamos buscar no nosso pensamento, no nosso sentimento, aquele quadro de Jesus caminhando, né, pela Galileia, por Cafarnaum, por Nazaré, por Betânia, mas agora, mais especificamente, ele está em Jerusalém. E aí, então, nesse momento em que ele diz essa frase, para a gente entendê-la, nós vamos buscar aqui na história que Jesus estava, que a época em que ele disse isso, era a época em que ocorria a festa, a chamada Festa da Dedicação, que é uma festa judaica que ocorre entre novembro e dezembro, tem uma duração de 8 dias, e o objetivo dela, da Festa da Dedicação, é fazer a reconsagração do Templo de Jerusalém. Por que reconsagração ou purificação do Templo de Jerusalém? Porque ali pelos idos de 175 a 163 a.C., Jerusalém foi invadida por um general sírio chamado Antíoco Epífanes, que estabeleceu ali naquela região, naquele território, ia impor, estabelecer a cultura grega helenística. Então, a gente sabe que o judeu é monoteísta e a cultura grega é politeísta, além de outras coisas. Então, Antíoco Epífanes toma a região de Jerusalém e ali ele impõe, no templo de Jerusalém, inclusive, que sejam erguidos altares para adorar Zeus. Manda erguer a estátua de Zeus no templo de Jerusalém e ainda determina que todos deveriam sacrificar porcos no altar de sacrifícios. Isso, gente, para quem conhece um pouquinho da cultura judaica, já traz duas situações muito difíceis para o judeu. O fato de adorar Zeus e vários deuses e a questão da carne de porco. Então, quando Antíoco Epífanes é expulso do território, eles então instituem anualmente uma festa que é a festa da dedicação, a festa da purificação do templo de Jerusalém. Então, o que aconteceu com Jesus aconteceu na época da festa da dedicação. E João vai contar lá no capítulo 10
dos versículos 22 em diante, que Jesus ele caminhava junto ao pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão é uma parte coberta na entrada do templo de Jerusalém. Então Jesus seguia ali com seus discípulos quando foi rodeado por um conjunto, por um grupo de judeus. E eles começaram a questionar Jesus, dizendo assim: até quando nos mantereis em expectativas? Se de fato sois o Cristo, dize-nos aqui e agora. E todos nós sabemos que quando os fariseus levavam alguma questão para Jesus, na verdade, eles estavam fazendo isso para ter do que acusar o mestre. E aí, então, Jesus vai dizer que por diversas vezes já havia mostrado, já havia falado que era o Filho de Deus vivo, e não só falado, como também realizado obras em nome de Deus, mas que os judeus não acreditavam. E aí, nesse instante, Jesus arremata essa fala dizendo assim: eu e o Pai somos um. Pessoal, quando Jesus termina a sua fala dizendo eu e o Pai somos um, ele arranja confusão com os judeus, era tudo o que eles queriam, e aí então eles começam a se abaixar ali no pórtico de Salomão e a buscar pedras para lançar em Jesus. Então, nesse instante, com muita serenidade, Jesus vai olhar para aquele grupo e vai dizer assim: por todas as boas obras que tenho realizado, por qual delas serei apedrejado? E aí um judeu que estava mais nervoso, com o dedo em riste, apontado a Jesus, né? Ele vai dizer assim: não estamos apedrejando conta das boas obras, mas por blasfêmia. Porque sendo tu um homem, faze de ti mesmo um Deus. E o mestre, a gente fica aqui imaginando, né? E vai olhar profundamente, um por um daquele grupo. Naturalmente, ele fazia leitura da história espiritual de cada um deles, né? Vai olhar um por um daquele grupo e vai dizer assim: o que está escrito na lei? Se referindo à lei judaica, à lei registrada no Antigo Testamento. Eu disse, vós sois deuses. Olha o que Jesus está colocando aqui. Na verdade, quando ele coloca eu e o Pai somos um, ele quer dizer, eu sou Deus com D minúsculo, da mesma forma que vós sois deuses. Ele está retomando, na verdade, o Salmo 82, do salmista Asaf, ou Asaf, como algumas pessoas preferem, um salmista que viveu a época do Davi, que tomava conta das coisas do templo e que, cansado de ver os juízes decidindo em causa própria, libertando os ímpios e subjugando os necessitados, ele então vai virar-se para esses juízes e vai dizer: vós sois deuses, ou seja, são filhos de Deus, como filhos de Deus são aqueles a quem julgais de forma inadequada. E aí, nesse instante, como Jesus retoma uma lei judaica, não havia mais como argumentar, as pedras caem, né? E os judeus se afastam. De todas as coisas que a gente poderia conversar sobre essa expressão, eu gostaria que a gente pensasse aqui na construção de uma reflexão, na verticalidade que Jesus quis dizer ao retomar a fala de Asaf. Vós sois deuses. Efetivamente, a gente sabe, né, a respeito dessa expressão. Jesus está falando, né, das potências que a gente tem. Mas eu gostaria que a gente pensasse de uma forma mais verticalizada, embora o nosso tempo seja breve, mas eu gostaria de compartilhar com vocês duas reflexões que abrem caminho para que a gente alcance a profundidade dessa fala de Jesus. Aí, a gente vai se amparar em duas condições.
A primeira condição, gente, é pensarmos juntos aqui o seguinte: eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, mas vamos imaginar que estivéssemos juntos nos vendo uns aos outros, né? Quando vocês olham para mim, e naturalmente ao olhar para vocês, eu estou vendo o corpo, né? E todos nós que estamos aqui sabemos que nós não somos um corpo. Nós não somos um corpo. Nós somos espíritos. E eu gostaria de acrescentar essa palavra espírito, um adjetivo. Porque nós sabemos que além de espíritos, nós somos espíritos imortais. A questão é claro para nós o sentido de espírito imortal? A gente é bem resolvido com essa questão? Nós vivemos como espíritos imortais? Nós tomamos as nossas decisões como espíritos mortais? A gente consegue dimensionar o que significa ser um espírito imortal? Porque uma coisa é a gente saber, é a gente raciocinar em cima dessa expressão. Eu não sei se vocês concordam, mas outra coisa é a gente, coração chegar junto, né? Então a gente sabe, mas muitas vezes o nosso coração, que dá concordância com aquilo que a gente sabe, não chega junto. São dois movimentos importantes, mas que não acontecem simultaneamente. Então, saber que somos espíritos imortais não implica necessariamente em vivermos ou nos sentirmos espíritos imortais. E eu vou complicar um bocadinho mais essa situação, colocando uma pergunta para vocês, né? Para a gente imaginar. O que mudaria se você soubesse, além da data do seu nascimento, você soubesse também da data da sua desencarnação? Mudaria alguma coisa? Então, vamos lá. Então, além de eu, né, saber da minha data de nascimento, aí vem lá no meu passaporte de, né, reencarnante, vem lá, data de nascimento, 5/8 reticências. Aí vem data da desencarnação. Eu não vou dizer nenhuma data que é para não dar ideia para ninguém, né? Mas vem lá, a data do retorno. Mudaria alguma coisa para nós, gente, se a gente soubesse que nós não vamos passar daquele dia, né? A gente vai caminhar até ali, até aquele momento? Isso mudaria alguma coisa para nós? Traria algum benefício ou nós nos sentiríamos extremamente desconfortáveis? Para a gente pensar. Eu me lembro quando a gente fala dessa questão, né, de saber do momento da desencarnação, o que para muitos traz um desconforto e um constrangimento muito grande. Eu me lembro de uma canção de Milton Nascimento, uma canção poesia, um poema de Milton Nascimento, em que ele vai colocar, né, lá no meio do texto, assim: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer ficar. Tem gente que vai, né, e quer voltar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a cantar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. Então, o que Milton Nascimento coloca para nós aí nessa canção, o que a pergunta que a gente compartilhou com vocês, ela propõe para reflexão, é que nós, para entendermos o sentido da expressão vós sois deuses, nós precisamos, primeiro, resolver a questão com o grande conflito que existe para a humanidade, inclusive
inclusive para nós espíritas, que é lidar com a provisoriedade das coisas. Então, a primeira condição para que a gente verticalize a expressão vós sois deuses, essa primeira condição que nós estamos apresentando aqui é aprendermos a lidar com a provisoriedade das coisas. Para usar um conceito da filosofia, aprender a lidar com a impermanência das coisas. Sabermos que tudo aquilo que nós estamos vivendo neste instante, fisicamente falando, vai acabar. Vai acabar. Então, a gente sabe, por exemplo, olha, agora são 8h30. A gente sabe que, por mais que a gente esteja envolvido numa situação e que ela traga para a gente alegria, bem-estar, às vezes a gente sente, né, uma angustiazinha e não sabe explicar por quê, porque inconscientemente a gente já sabe que aquilo vai passar. Nós estamos, às vezes, no encontro em família, com os amigos, né? Quando a gente pode viver esses momentos e a gente, às vezes, está se sentindo tão feliz ali e, de repente, a gente sente essa pontada. Por que vem isso? Porque a gente sabe que a condição aqui na Terra ela é provisória e passageira. A condição de mãe é passageira, a condição de filho é passageira, a condição de esposa, de marido, né? De tio, de tia, é passageiro. E Emmanuel nos aperta ainda mais quando ele coloca, né, que tudo que o olho humano alcança já está morto ou vai morrer, se referindo mesmo à morte física das coisas, né? Então, a gente tem um problema muito grande para lidar com a impermanência e com a passagem do tempo. A gente quer reter o tempo, quer controlar o tempo, mesmo sabendo que tempo é movimento, mas a gente quer construir a ilusão de que nós estamos no controle de todas as coisas. E aí a gente tenta organizar 1000 coisas para que a gente tenha essa sensação de estabilidade, de segurança. Quando, na verdade, né, a gente sabe, e Guimarães Rosa coloca isso muito bem em Grande Sertão Veredas, né, no personagem Riobaldo, que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e desinquieta. O que a vida pede da gente é coragem para esses enfrentamentos. Joana de Ângeles, no capítulo 2 do livro Plenitude, um texto belíssimo em que ela vai fazer a análise do sofrimento, ela vai dizer que existe o sofrimento do sofrimento, que é aquele sofrimento que a gente tem porque a gente sofre, que a gente não aprendeu ainda, né, a sofrer. Existe o sofrimento do condicionamento, pelo condicionamento, estamos habituados a sofrer e não nos liberamos de questões que talvez nós já pudéssemos estar livres há um tempo. E ela vai falar que existe sofrimento da impermanência, que a gente sofre porque a gente sabe da provisoriedade de tudo. E para a gente já ir fechando as nossas reflexões, eu queria colocar para vocês aqui a segunda condição para que a gente possa verticalizar a compreensão da expressão vós sois Deus. Na verdade, pessoal, eu poderia ter começado por essa condição que a gente nomeou de segunda, porque ela, na verdade, é a base, né? Mas eu optei por fazer uma inversão pela gravidade dessa segunda questão, dessa segunda condição. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai colocar para nós que o maior problema do ser humano, olha a situação em que nós estamos, hein? Que o maior problema do ser humano é ser um ser pensante. Ou seja, o maior problema do ser humano, diz Leon Denis, é o
pensamento. Inclusive, Denis coloca o pensamento como uma potência da alma. E aí, a gente começa a pensar por que ser um ser que pensa é um problema para nós. E para falar em pensamento, a gente tem um doutor dentro da doutrina espírita nesse assunto, né? Obviamente, Allan Kardec, que é a base, mas nós temos um doutor em pensamento na doutrina espírita, que é Emmanuel, num livro pequenino, muito conhecido nosso, que é Pensamento e Vida. Emmanuel vai discutir a questão do pensamento, e aí ele vai dizer que o nosso pensamento cria a vida que projetamos pelo reflexo de nós mesmos. Então, tudo aquilo que eu penso, na verdade, eu estou fazendo uma projeção e o meu pensamento vai criar a minha vida. Então, eu penso, eu crio. Pensamento é criação. Agora, o que mais nos deixa reflexivos com relação ao que Emmanuel propõe sobre o pensamento é a informação que vem na sequência. Porque vai discutir isso no prefácio de Pensamento e Vida e em capítulos posteriores. Então, ele vai construir uma reflexão conosco dizendo assim, que o nosso pensamento, ele opera obedecendo a dois princípios básicos. O princípio da interdependência e o princípio da repercussão. Vamos entender o que o benfeitor coloca, né? Tudo em nós, em termos de pensamento, vai operar num regime de interdependência. Quer dizer que o que eu penso vai determinar até a minha ação, a minha fala, a minha emoção e tudo mais. E isso vai repercutir no outro. O que o outro pensa vai repercutir em mim. Então, vamos entender melhor essa fala de Emmanuel. Vamos imaginar a seguinte situação. Sabe aqueles momentos em que nós estamos, por exemplo, no trânsito e alguém dá uma fechada na gente, a gente baixa o vidro do carro e aí a gente diz aquelas frases bonitas, né? Cheia de pensamentos, de energias boas para o outro? Pois é. Então, vamos imaginar essa situação. Emmanuel vai dizer que quando a gente diz algo para o outro, dentro desse contexto do trânsito, por exemplo, acontece que o nosso reflexo, quer dizer, que a nossa ação automática, impulsiva, instantânea, que Emmanuel chama de reflexo, o nosso reflexo, ele vai esboçar a emoção. Então, quando eu digo para o outro lá no trânsito, aquela frase bonita, cheia de boa energia, eu estou, através daquela fala, daquele meu ato instintivo, na verdade, esboçando a emoção que está em mim. A emoção vai plasmar uma ideia. Porque tudo aquilo que é emoção gera uma forma, gera uma imagem. A minha ideia vai determinar as palavras e as atitudes que, por sua vez, vão conduzir as minhas ações. E o que Emmanuel coloca, gente, e que também nos põe a pensar, é que todo esse ciclo, né, o reflexo esboçando a emoção plasmando a ideia determinando a palavra e a atitude, que, por sua vez, comandam as nossas ações. Tudo isso é cíclico. E aí diz ele que nenhum de nós, eu, vocês que estão aí, nenhum de nós consegue fugir desse movimento, olha só, de permuta incessante, quer dizer, de troca de pensamentos incessantes. Estamos em grupo, encarnados ou desencarnados, nós estamos trocando pensamentos o tempo todo, porque o nosso pensamento gera um campo gravitacional que repele e que atrai tudo aquilo que afiniza ou que não afiniza. E aí, para a gente complicar um pouquinho mais, nós já estamos encerrando, pessoal,
Mas se a gente complicar um bocadinho mais essa questão do pensamento, a gente encontra em obras póstumas Kardec, num capítulo chamado Telegrafia e Fotografia do Pensamento. Eu vou dizer a vocês que desde o dia em que eu li esse capítulo, eu nunca mais me esqueci do que Kardec falou. Kardec vai dizer neste capítulo que o nosso pensamento, ou os nossos pensamentos, eles compõem um grande álbum de fotografias. Álbum de fotografias, expressão de Kardec. E que tudo o que a gente pensa, que vai culminar lá na nossa ação, vai gerar uma lembrança, uma memória. E que essas lembranças, elas são fotografias, que nós vamos colando nesse grande álbum. E aí, Kardec vai dizer que neste álbum de fotografias, este álbum não possui chave. Vocês conseguiram perceber onde o codificador quer chegar? Quer dizer que eu tenho um álbum de fotografias cujo ponto de partida é o meu pensamento, até chegar nas lembranças, nas memórias, que são as fotografias. E que essas lembranças, essas memórias que estão guardadas no álbum, neste álbum não chave. Quer dizer que, além de mim, qualquer um pode folhear o meu álbum de fotografias de pensamentos e memórias. Qualquer um. Kardec vai dizer que nós, encarnados, não acessamos, né, esse álbum de fotografias, mas que os espíritos desencarnados acessam. E ele vai colocar que alguns vão fazer esse acesso para nos ajudar. De repente, eles vão fazer saltar alguma lembrança, alguma fotografia desse álbum para nos ajudar. Mas outros, por imperfeição como as nossas, vão fazer essas fotografias virem à tona para nos desestabilizar. Como é que funcionaria isso, né? Em termos práticos. Sabem aquelas situações em que a gente, às vezes, está fazendo determinada coisa, distraído, e, de repente, do nada, entre aspas, né, surge uma lembrança desagradável, por exemplo, e que traz para a gente não só a lembrança em si da ação, mas a emoção que a gente viveu quando experimentou aquele contexto. Então, quando isso acontece, desde que eu li esse texto, eu coloco assim, né? Quando acontecem essas situações, opa, alguém folheando meu álbum de fotografias junto comigo. Alguém está abrindo meu álbum de fotografias. A pergunta é, né? Para quê? Para quê que o meu álbum de fotografias está sendo folheado? Com a minha autorização sempre. E aí faz todo sentido aquela frase de Jesus, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque é pelo pensamento, né? Tudo começa no pensamento, desse grande álbum de fotografias. Para a gente encerrar, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação vivida por André Luiz no livro Nosso Lar. E essa situação vai mostrar para nós que quando a espiritualidade amiga, ela vai folhear o nosso álbum de memórias, de fotografias, né, do pensamento, vai fazer isso com muito cuidado e com muito planejamento. E aí a gente aprende de forma muito prática no capítulo 21 do livro Nosso Lar. Quando o André Luiz vai conversar com Laura, mãe de Lísias, e nesse capítulo a gente ouve Laura falando sobre o bônus hora, né? Há uma passagem interessante e ela explica para André Luiz como ela conseguiu o lar dela na colônia de Nosso Lar, exatamente através do bônus hora, que ela chama de cupom. São cupons que os espíritos daquela colônia vão recebendo por conta dos seus trabalhos no bem e que cada um só pode adquirir uma propriedade.
Então, é nesse capítulo 21 que Laura, conversando com André Luiz vai pedir desculpas a ela pela curiosidade e vai questionar Laura a respeito das lembranças, de como ela acessou o álbum de fotografias dela. Porque Laura estava já dando os primeiros passos para programar o seu retorno à Terra. E aí, então, ela vai contar para André Luiz como isso ocorreu. Olha o cuidado que a espiritualidade tem para acessar nosso álbum de fotografias. Então, André Luiz começa perguntando assim, né? Se as lembranças vieram com o tempo ou se houve uma outra situação que precisou ser desenvolvida, vivida por ela e pelo esposo Ricardo. Então, Laura vai dizer que à medida em que a Terra, o planeta Terra, cobrava de Laura, né, figuradamente, o retorno para ajustes de conta com as leis divinas, ela começou, juntamente com seu esposo Ricardo, a sentir a vivenciar algumas lembranças que perturbavam, porque eram quadros esparsos, picados, aparentemente sem nexo. Então, ela vai conversar com o assistente espiritual Longobardo a respeito daqueles flashes que estavam acontecendo, e Longobardo vai aconselhar Laura e Ricardo a irem ao Ministério do Esclarecimento. Gente, acompanha o roteiro que a espiritualidade traça. Então, esse casal foi aconselhado por Longobardo a seguir para o Ministério do Esclarecimento. Lá, eles foram encaminhados ao setor de arquivo, e aí Laura fala para André Luiz que todos nós temos anotações nesse setor do arquivo, de tudo que a gente faz, né? As nossas anotações estão lá no setor do arquivo, e nesse setor do arquivo, os técnicos responsáveis pelas rememorações orientaram Laura e Ricardo durante o período de 2 anos, terminadas as suas atividades laborais, de trabalho, que se conduzissem ao setor de arquivo nesse período de 2 anos para fazer a leitura. Olha que interessante, a leitura do seu álbum de fotografias. E aí, nessa leitura, que aconteceu no tempo de 2 anos, eles conseguiram rememorar 3 séculos de existência. Não puderam voltar mais porque não suportariam as lembranças. A gente vê aqui no detalhe a diferença do tempo na espiritualidade e do tempo da Terra, né? Em 2 anos no mundo espiritual, rememoraram 300 anos terrestres. Então, André Luiz faz uma pergunta perfeita a Laura nesse momento, que nos interessa. Ele perguntou a ela assim, mas bastou a leitura do álbum de fotografias, né? E aí Laura disse assim, não, André, a leitura apenas informa. Isso cabe em outros setores da nossa vida, né, gente? Somente ler e estudar é buscar informação apenas. A leitura somente informa. Foi preciso nos submetêssemos a passes magnéticos para que, ao buscarmos as lembranças, elas viessem junto com as emoções e que esse reviver não fosse tomado pelo desequilíbrio. Então, olha só o cuidado. Vai mexer no álbum de fotografia, espiritualidade maior tem um cuidado para que a emoção que vem junto com aquela lembrança não nos desequilibre. E aí a gente imagina, né? E a gente encerra aqui. A gente imagina o seguinte: se tudo é o pensamento, então é simples, né? Basta mudar o pensamento que a gente muda de conduta. Mas na prática a gente sabe que não é nada simples. E a gente deixa aqui uma pergunta para a gente pensar, né? E isso é conversa para outro momento. Por que não é tão simples mudar o pensamento? Por que não é tão simples mudar o nosso pensamento? Vai só uma dica aqui, né?
que Leon Denis vai colocar para nós e Emmanuel vai reforçar em Pensamento e Vida, nós estamos habituados a reviver infinitas vezes as mesmas experiências infelizes, errando, diz Emmanuel, os mesmos erros, e geralmente com as mesmas pessoas, por fidelidade psíquica ao nosso passado. Então, são as nossas vozes do passado que nos compõem, nos convidando a repetir as mesmas experiências de insucesso. E aí a gente sabe, né, gente, que a gente precisa fazer um movimento da mudança. Eu encerro com um pensamento do escritor chamado Fernando Meirelles, se não me falha a memória, e ele vai dizer assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Desperta o potencial que nós temos. Como filhos de Deus, como deuses com D minúsculo. Um abraço muito carinhoso para todos vocês. Que a gente possa, nessa sexta-feira, né, encerrando a nossa sexta-feira, sentir todo o envolvimento, toda a vibração da espiritualidade, e naqueles momentos mais difíceis, em que a gente sente que não vai dar conta, que a gente guarde no coração a certeza de que Deus está conosco, nos amparando, ainda que a gente não sinta, porque às vezes a nossa conexão é falha, mas Ele está ali conosco, nos amparando e nos inspirando. Aquela turma que ensinou, que todos nós temos, né? Um grupo de espíritos amigos que assinaram o nosso retorno aqui conosco, nosso projeto reencarnatório, eles estão nos inspirando o tempo todo e dizendo para a gente frases curtinhas que a gente precisa ouvir, fazendo o silêncio que Emmanuel recomenda, né? Vai dar certo. Tá difícil, mas vai passar. Vai passar porque a gente tem o germe da perfeição em nós. Nós vamos encerrar, né, Bárbara? Com a nossa prece final. Você vai falar alguma coisa? A gente já pode fazer a prece final? Eu ia só fazer um comentário muito rápido, Sheila, que eu queria dividir com você e com todo mundo que está online com a gente. É que quando... Obrigada, primeiramente, pela palestra muito rica, com várias referências, que a gente conseguiu imaginar várias coisas que você falou. No começo da palestra, quando você começou a declamar o poema e nos explicar todas aquelas palavras, eu me lembrei de uma professora de português que eu tive, muito doce, que eu tenho um carinho de memória, que é você, que eu era muito pequenininha. Isso trouxe esse encontro ainda mais especial, uma conexão muito grande. Obrigada, pessoalmente, por isso e por todas as suas palavras. Fiquei muito feliz. Pode fazer Agora, a prece. Obrigada. depois eu fiquei curiosa. Foi no Santa Catarina? Foi. Sexta série? Aham, exatamente. Estou lembrando, Bárbara, Sexta de série. você agora. Estou lembrando de você pequenininha. Lembrei aqui. Muito tempo. Que coisa Uma boa, professora de tá? português muito carinhosa, que escrevia sempre recadinho nas provas para a gente melhorar, para incentivar a gente a crescer. Isso, muito obrigada por esse momento e pela palestra. Um abraço bem apertado para você. Você me trouxe lembranças boas do meu álbum de fotografias. No meu também. Que bom que a gente pode abrir esse álbum e compartilhar isso, né? Obrigada, Que viu, bom. Sheila? Pode fazer a Eu que prece, sim. Obrigada. agradeço. Então, vamos lá. Querido amigo Jesus, espíritos amigos, Deus nosso Pai, queremos agradecer infinitamente por essa oportunidade tão especial que a doutrina espírita nos concede, de reflexões que vão nos auxiliando e nos fortalecendo, porque confortam, porque esclarecem na nossa jornada.
que possamos, dia a dia, ir vencendo todas as lições, todos os obstáculos e dificuldades, entendendo que muitas vezes as dores, o sofrimento, na verdade, são presentes que precisamos abrir para ler e entender o recado que querem nos dar para o nosso crescimento interior. Muito obrigada, que tenhamos uma noite muito abençoada e um sábado repleto de oportunidades de fazer o bem. Que assim seja. Uma ótima sexta para todo mundo. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Um abraço, pessoal.